noite. Está muito chiado aqui. Parece. Agora sim. Irmãos, nós vamos falar de sexo, de sexo. Vamos primeiramente orar. Nosso amado Pai, nós queremos te rogar pela tua direção nessa noite, à medida que nós abrimos a tua palavra para ver o que ela nos diz, ó Deus, a respeito dessa parte das nossas vidas conjugais que o Senhor criou para a sua própria glória. Ó Deus, não há nada que o Senhor criou, que o Senhor nos ordenou, que não seja santo, que não deva ser dedicado a Ti. Deus, que nosso leito conjugal seja, Deus, dedicado a Ti. De fato, seja digno de honra entre todos, porque é parte da Tua criação. Nós queremos que o Senhor nos guie, através do Teu Espírito, através da Tua palavra hoje, e que o Senhor possa corrigir visões erradas que nós possamos ter a respeito do sexo. Que o Senhor possa nos levar a arrependimento, a confissão, nos levar à transformação por meio do Evangelho de Deus. Nós queremos que todo o nosso casamento seja para a honra e glória do Senhor. E essa é uma parte que nós não podemos deixar de fora. Nós queremos aprender de Ti, queremos não apenas aprender, ó Pai, mas praticarmos aquilo que venhamos a aprender nessa noite. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós falamos a respeito de sexo na igreja, geralmente a abordagem que se dá a respeito desse assunto é uma abordagem negativa. Nós falamos geralmente a respeito de perversões do sexo. Nós falamos a respeito de homossexualidade, a gente fala a respeito de adultério, a gente fala a respeito de fornicação, sexo antes do casamento. Então, a gente fala a respeito de pornografia, falamos a respeito talvez de masturbação, mas dificilmente nós vemos uma abordagem positiva a respeito do sexo. Não apenas falar a respeito daquilo que ele não é ou que não deve ser, mas a respeito daquilo que ele deve ser. Então, o estudo dessa noite é essa tentativa de trazer uma abordagem positiva a respeito da intimidade sexual, ver o que a Bíblia nos diz de fato, o que é o sexo, para que Deus criou isso, por que Deus criou o sexo. E nós queremos abordar esse assunto por meio de 4 verdades que a Bíblia fala a respeito do sexo. Então vamos começar. Vamos começar aqui com a primeira verdade que a Bíblia fala a respeito do sexo. É de que sexo é bom. É muito bom. É verdade? Só ouviu os homens? Eu só ouvi os homens. Mas, e esse é exatamente o ponto que eu queria trazer, a razão porque eu queria trazer esse ponto. Porque talvez no seu casamento o sexo não esteja sendo bom, mas isso não faz do sexo uma coisa ruim. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 31. A gente sabe decorar. Vocês podem abrir, porque a gente vai abordar outros textos também a partir daqui. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra.
Então, Deus dá uma ordem ao homem, Deus cria homem e mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhes dá uma ordem, os abençoa com a capacidade de serem fecundos e se multiplicarem. No versículo 31 diz: Deus viu tudo o quanto fizera, e eis que era muito bom. Eis que era muito bom. Então, aqui nessa avaliação da parte de Deus, a intimidade conjugal pela qual é possível que o homem e a mulher sejam fecundos, multipliquem e encham a terra, é incluída nessa avaliação como muito bom. E aqui é importante a gente observar uma coisa, que Gênesis capítulo 2, o capítulo logo em seguida, ele não é uma sequência de Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 2, Moisés volta para explicar um detalhe a respeito da criação. A criação do homem e da mulher, a instituição do casamento. Em Gênesis capítulo 2, Moisés retorna ao dia 6, ao versículo 27, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, homem e mulher os criou. E ele detalha como foi essa criação do homem. E dentro dessa criação do homem, nós temos a única vez aqui no relato da criação em que Deus diz que algo não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então ele decide fazer uma auxiliadora que seja adequada, que seja idônea. E ele cria o homem, ele cria a mulher a partir do homem, para que eles sejam uma só carne. E agora aquilo que não é bom é deixado de lado, e tudo passa a ser muito bom. Então, segundo a avaliação de Deus, o sexo é algo bom, é algo muito bom, incluído na sua criação perfeita. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, uma outra passagem que nós temos uma avaliação de Deus a respeito do ato sexual. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O sexo, conforme Deus planejou, é parte da instituição do casamento. Ele diz aqui o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Uma parte integrante do matrimônio, que é o leito conjugal, deve ser considerada por todos como algo digno de honra. Então Deus considera como muito bom, Deus considera como digno de honra. Então, outra passagem que nós vemos essa avaliação da parte de Deus a respeito do sexo é no texto que nós lemos em Cantares, Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 5, versículo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos voltar para essa passagem algumas vezes durante esse estudo, porque tem algumas verdades a respeito do sexo que essa passagem nos ensina. Cântico, capítulo 5, versículo 1. Nós lemos aqui essa passagem, já ficou toda atrapalhada aqui nas palavras aqui, mas esse texto todo que a gente leu, ele descreve a noite em que o casal irá ter relação sexual. E ele começa com a descrição, no capítulo 4, a descrição visual do homem e da sua mulher. E você pode notar que ele começa de cima para baixo. Vamos lá no capítulo 4, versículo, só para a gente observar. Versículo 1, ele diz: como é formosa, ó querida minha, como és formosa. E ele começa: os teus olhos. Depois ele fala a respeito dos teus cabelos. Depois ele desce um pouco mais: os teus dentes. Versículo 3: os teus lábios.
Versículo 3 ainda, a tua boca. Versículo 4, o teu pescoço. Versículo 5, os teus seios. E aí ele para por aí. Mas você pode pegar a ideia de que ele desce um pouco mais. Ele diz no versículo 12: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Dá para pegar a ideia, né, do que ele está falando? Versículo 15: és fonte dos jardins, poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. E a mulher então convida: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. E o marido responde: já entrei no meu jardim, minha irmã noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. E essa passagem aqui essa última, está como se fosse a voz do esposo, mas provavelmente deveria ser atribuída a Deus falando, porque ele fala no plural, ele fala para o casal: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Então Deus, depois dessa descrição do esposo, da esposa e deles se juntando num ato sexual, Deus convida, Deus aprova: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Deus convida o casal a se deleitar um com o outro no ato sexual. Então Deus avalia como muito bom, Deus considera o leito conjugal como algo digno de honra, Deus convida o casal e aprova esse ato dentro daquilo que Ele estabeleceu. Então, nós não podemos, irmãos, permitir que a perversão e a distorção do sexo que a gente vê no mundo nos façam enxergar o sexo como um mal necessário. O mundo distorce o sexo, o mundo tem pervertido o sexo, e talvez são as imagens do mundo que tem nos comunicado uma visão errada a respeito do ato sexual, que tem feito talvez que nós não vejamos ele como Deus quer que nós vejamos. O sexo dentro do casamento é algo muito bom, é algo digno de honra, e que nós não devemos ousar dizer o contrário. Talvez a sua visão do sexo, talvez porque você tenha alimentado a sua mente com uma visão errada de sexo, com pornografia, talvez o sexo no seu casamento tenha sido ruim porque você tem alimentado a sua visão, a sua mente com uma visão errada a respeito do sexo. Mas o sexo, como Deus criou, não é um mal necessário, é uma bênção a qual Ele mesmo nos convida e que deve ser considerado digno de honra entre todos. Então, a primeira avaliação que nós temos do sexo a partir das escrituras aqui: o sexo é bom, é muito bom. Segunda verdade a respeito do sexo que nós encontramos nas escrituras é que o sexo é um símbolo de uma união espiritual. O sexo é um símbolo de uma união espiritual. A gente volta lá para Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Se você puder abrir a sua Bíblia em dois lugares, você pode já ir abrindo também para 1 Coríntios capítulo 6. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim, versículo 22 é importante a gente ler para a gente ter um pouco de contexto dessa avaliação do capítulo, versículo 24. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem,
transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa expressão aqui, uma só carne, ela comunica a ideia de uma união profunda que existe entre o marido e a mulher. Uma união mais profunda do que a sua união com o seu pai e com a sua mãe. Uma união mais profunda do que a sua união com os seus filhos. É a sua união com o seu cônjuge. O mundo também perverte esse lado da relação que deve existir entre um homem e uma mulher. Não existe relação na terra mais profunda do que o casamento entre um homem e uma mulher. É a única instituição que Deus diz que os dois são uma só carne. Ele não diz isso a respeito de pais e mães e filhos e filhas, diz apenas a respeito do relacionamento conjugal. Existe uma união profunda, uma prioridade que deve ser dada um para o outro. E essa expressão, uma só carne, ela certamente significa mais do que o ato sexual. Ela significa mais do que isso. Não se refere exclusivamente ao ato sexual, mas não significa menos do que o ato sexual. Pode significar mais, mas não significa menos. O ato sexual é um símbolo dessa união, e a gente vê isso de forma mais clara nessa outra passagem em 1 Coríntios capítulo 6, ou 1 Coríntios capítulo 6, versículos 14 até o versículo 16. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16. E diz assim: Deus ressuscitou Jesus, o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Até mesmo o sexo que o mundo chama de sexo casual com uma prostituta, ele comunica uma união profunda. Não é apenas dois corpos que estão ali. Existe uma união profunda que acontece no ato sexual entre duas pessoas. Então não é meramente um ato físico, ele simboliza algo mais. Não existe sexo casual. O sexo é um símbolo que Deus criou de uma união profunda. E a gente precisa considerar o sexo dessa forma. Além disso, nesse ponto aqui, a profundidade do significado do ato sexual, também como uma união profunda, pode ser percebida pelo fato de que ele é descrito na Bíblia pelo verbo conhecer. Ter relações sexuais com o seu cônjuge é conhecê-lo profundamente, conhecê-lo intimamente. A Bíblia usa essa linguagem em Gênesis capítulo 4, versículo 1. A nossa versão não traduz com o verbo conhecer, mas o verbo que está aqui, no versículo 1 do capítulo 4, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Esse verbo aqui, coabitar, que fala a respeito do ato sexual, no original em hebraico é o verbo conhecer. O homem conheceu a sua mulher. Então, a Bíblia usa o verbo conhecer para falar da intimidade sexual. É um conhecimento profundo que você tem da sua esposa e a esposa tem do seu marido. Números capítulo 31, versículo 17, também usa essa mesma linguagem.
Números capítulo 31, versículo 17. Agora fala a respeito da mulher em relação ao homem. Números 31 e 17. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Então ele fala aqui, usa o verbo coabitar, que é o verbo conhecer, e ele deixa claro do que ele está falando, deitando-se com ele. Então o verbo conhecer é usado aqui, é usado também em Mateus capítulo 1, versículo 25, a respeito do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 25. E diz assim: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José não conheceu Maria, não é porque ela ficou diferente por causa da gravidez, não, é porque ele não teve intimidades sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz a Jesus Cristo. Então, ter relações sexuais é conhecer o seu cônjuge profundamente, e comunica essa união que existe entre vocês dois. A profundidade de significado do ato sexual também pode ser vista no fato de que a união do casal em uma só carne aponta para algo maior. A união entre Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O ato sexual entre um homem e uma mulher aponta para algo maior. Aponta para uma união mais profunda, a união mais profunda que existe no universo, que é a união de Deus com o seu povo. Versículo 30 ele diz: porque somos membros do seu corpo, nós fomos unidos a Cristo na salvação. E depois ele emenda com essa referência aos dois se tornando uma só carne. E ele diz que isso se refere a Cristo e à igreja. Então, quando nós estamos no nosso leito conjugal com a nossa esposa, isso transmite uma imagem de algo maior, de algo mais belo. Então, o ato sexual ele tem esse símbolo profundo de uma união espiritual. Deus criou o sexo como um veículo para nos comunicar realidades sobre o seu amor, sobre a intimidade, sobre a alegria que estão envolvidos no relacionamento dele com o seu povo. Então, Deus criou o sexo para apontar para algo maior. Deus criou o sexo para apontar para ele. Deus criou o sexo para apontar para o nosso relacionamento com Ele. Um relacionamento de amor, de intimidade e de alegria. Então, de certa forma, quando nós estamos no leito conjugal com a nossa esposa, nós estamos desfrutando de um pedacinho do céu. De algo que nós iremos desfrutar de forma completa quando nós estivermos plenamente na presença de Deus. É uma alegria e uma intimidade tão profunda que aponta para algo maior e que deve nos dar expectativa de algo maior, que é o nosso relacionamento desimpedido pelo pecado quando nós estivermos com Deus. Então o sexo tem esse símbolo. Então o sexo é bom, o sexo é um símbolo de uma união espiritual e o sexo é um meio de prazer mútuo. Esse é outro ponto que a Bíblia destaca com uma linguagem bem gráfica a respeito disso. Deus criou o sexo para ser agradável, a fim de que nós venhamos a glorificar
a Ele por meio do prazer que nós sentimos. Todas as coisas que Deus criou para apontar para Ele, para que nós venhamos a glorificar para Ele. A beleza da criação que nós observamos e louvamos ao Senhor. Tudo que é de bom que Deus criou deve nos levar a glorificar a Deus. Então Deus criou o sexo como algo agradável para que nós glorifiquemos a Ele através do prazer que nós sentimos. E Ele, novamente, Cantares capítulo 5, versículo 1. A gente pode até, pronto, deixa de versículo para decorar para vocês, certo? Casal dizer hoje antes de dormir. Cantares capítulo 5, versículo 1 novamente. Só a parte final, a parte que Deus fala. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Deus convida e incentiva a esses prazeres dentro de uma aliança conjugal. Quando todo esse prazer é descrito aqui como alguém que toma mel, alguém que toma vinho, desses aromas que estão envolvidos. Tudo isso Deus olha e diz: comam e bebam fartamente, amigos. Deus convida e incentiva a esses prazeres. Deus abençoa e encoraja o prazer sexual no casamento. Outra passagem que a gente pode olhar, voltando um pouco aí, Provérbios capítulo 5, versículos 18 e 19. A linguagem que Salomão usa aqui, talvez não seja a linguagem que nós usaríamos, mas ele fala de coisas que são prazerosas naquele contexto. Provérbios capítulo 5, a gente pode ler do versículo 15, mas foco especial nos versículos 18 e 19. Bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ele fala do sexo como algo positivo, algo que é vital. Algo que que sacia uma pessoa, especialmente num contexto de deserto, onde a água de uma cisterna era algo tão precioso. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. E no versículo 18 Deus diz: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Deus abençoa e encoraja o prazer sexual do casamento. Ele fala como um saciar de uma sede, como embriagar-se por meio de carícias, algo que é extremamente prazeroso. Além disso, a Bíblia também descreve o sexo como tendo uma capacidade de consolo emocional. Gênesis capítulo 24, versículo 67. Essa passagem é muito interessante. Fala do fato de que isso fala a respeito da nossa Constituição, nós temos uma parte material e uma parte imaterial, e essas duas estão conectadas, essas duas afetam uma a outra. Se nós estamos mal espiritualmente, isso vai afetar a saúde do nosso próprio corpo. Se nós estamos mal de saúde, isso pode nos afetar espiritualmente. Existe uma relação entre a nossa parte material e imaterial, uma afeta a outra. Muitas vezes pessoas entram em depressão por descontroles hormonais. Então, existe uma parte do corpo que afeta algo em relação às suas emoções. E às vezes o nosso corpo é afetado por problemas emocionais. Nós temos, por exemplo, gastrite nervosa. Por causa de um nervosismo, por causa de uma apreensão, o seu estômago se revira. Então, existe uma relação entre o nosso corpo e quem nós somos espiritualmente. E o sexo tem uma parte importante nisso. Capítulo 24 de Gênesis, versículo 67.
fala a respeito do casamento de Isaac e de Rebeca. Então, o servo traz Rebeca para Isaac, depois de ter tudo dado certo, conforme havia sido predito. E diz assim: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, e assim foi Isaac consolado depois da morte da sua esposa, da sua mãe. Então, Isaac foi consolado. Ele estava com uma tristeza e o ato sexual lhe trouxe alegria. Então, existe uma relação entre o nosso emocional, nosso espiritual e aquilo que acontece no nosso corpo. Então, seu marido está triste, mulher? Está estressado? Você tem poder sobre a personalidade dele. Você tem poder sobre a personalidade dele. Então, pode ser, se ele está falando meio ignorante com você, talvez seja só mesmo falta de sexo. Aqui é um ponto importante a se observar. Às vezes a gente quer resolver o nosso casamento, problemas no nosso casamento, e a gente quer começar pelas coisas mais difíceis. O marido está assim, a mulher está assim. Se a televisão da sua casa chegasse na sua casa, a televisão não estivesse ligando, qual era a primeira atitude que você iria tomar para fazer a televisão funcionar de novo? Você iria abrir a televisão, tirar os parafusos, ver se... Não, né? Olha se tem pilha no controle, olha se está ligado na tomada, olha se não está faltando energia. Começa pelo mais simples. E depois, se não resolver, você vai para algo mais complexo. Talvez levar na autorizada. E às vezes no nosso casamento a gente tem uma atitude contra-intuitiva. A gente quer resolver as coisas pelo mais complexo. O marido está estranho com a mulher está estranha com o marido, e a gente quer achar um problema espiritual profundo para poder resolver. E às vezes o problema é só porque é falta de sexo. Talvez experimente ter uma dieta regular de sexo para ver se alguns desses problemas, talvez de personalidade do seu marido ou de personalidade da sua esposa, não vão se embora. Se não resolver, aí você tenta algo mais profundo, mas troque a pilha primeiro. Talvez esteja sem pilha no casamento, certo? Então, procure pelo mais simples. E aí chega o nosso próximo ponto. É o quarto, Sexo deve ser frequente. Sexo deve ser frequente. Não vou dizer a frequência não, viu? Mas 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 5. Primeiro Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 5. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Interessante que Paulo começa dizendo: é bom que o homem não toque em mulher.
Depois, no versículo 5, ele usa um monte de qualificativo para o homem e a mulher se tocarem. Não vos priveis um ao outro, salvo, aí é uma exceção, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicar à oração, dá um monte de critério para o marido e a mulher não se juntarem. Se for para não se juntar, talvez. Os dois têm que concordar, tem que ser por breve tempo, tem que ser para se dedicar à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente porque vocês não conseguem se conter. Então, a Bíblia fala a respeito do sexo, ela ordena a frequência sexual como uma medida de proteção contra a tentação ao pecado. O marido e a esposa, eles devem satisfazer um ao outro sexualmente para guardar um ao outro da impureza. Então ele diz, versículo 2, por causa da impureza, cada um tenha a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Então Deus designou o sexo como uma medida de proteção, pelo fato de que nós temos a propensão de cair, de sermos impuros, de não nos contermos. Satanás vai usar a falta de sexo no seu casamento para tentar vocês dois. Ele vai usar isso. E você deve estar atento a isso. E muitas vezes casais estão desatentos a esse ponto porque eles passaram a adotar uma visão antibíblica a respeito do sexo. Sexo é um mal necessário, sexo não é bom, sexo só é para o marido. O sexo é aquelas coisas feias que a gente vê na televisão. Então, por causa dessa visão errada, então, casamentos têm sido levados a serem destruídos porque um dos dois foi tentado pela falta de sexo, pela incontinência. Então, Deus criou o sexo também como um mecanismo de proteção para os dois, para que você, marido, proteja a sua esposa. Lá em Provérbios capítulo 5 diz, toma água da tua cisterna, para que a tua cisterna não se derrame pelas ruas. Então ele fala disso em relação à esposa, e aqui fala também em relação ao marido. Cantares 5:1, versículo, comei e bebei fartamente, amigos. Olha a palavra. Como é que ele diz? Comei e bebei fartamente. Fala de frequência. Fala de saciedade. Provérbios 5:19. Voltando lá para aquela passagem. Provérbios 5:19. Diz assim, saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Salomão usa duas expressões aqui, em todo o tempo e sempre, para falar a respeito de regularidade, de algo que é frequente. O texto também associa a frequência sexual à necessidade de proteção contra o adultério. Versículo 20. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Então, ele diz, você deve se saciar com a sua esposa. Você deve se embriagar sempre com as carícias da sua esposa, para que você não ande cego pela estranha e abrace o peito de outra. Então, também traz essa ideia de proteção, de a satisfação sexual no casamento como uma medida de proteção. Então, Deus criou o sexo para ser frequente, para nos proteger. Outro ponto, aqui voltando para aquele segundo ponto, que o sexo simboliza uma união espiritual do casal. Então, se o sexo é um meio de expressar uma união espiritual do casal, então ele deve ser uma parte regular do relacionamento conjugal. Se o sexo não está acontecendo regularmente, então esse é um sintoma
de um problema na união entre esse casal. Ele é um sintoma. E a frequência ideal para cada casal é aquela em que os dois estejam satisfeitos, nem de mais, nem de menos, e que os proteja da tentação. Então, não existe uma frequência ideal para uma frequência universal. É uma vez por semana? É 2 vezes por semana? É 3? É uma vez por mês? Não existe frequência ideal para cada casal, para todos os casais. Os dois precisam estar satisfeitos. A mulher precisa estar satisfeita e o marido precisa estar satisfeito com a frequência que vocês estão tendo relações sexuais. E aí, por isso que eu coloco, nem de mais, nem de menos. Talvez você já está satisfeito, marido, mas a sua esposa já chegou, talvez, no limite. E você continua forçando por mais. E isso é uma falta de sabedoria da sua parte. Se vocês conseguem ter uma frequência sexual maior, amém, graças a Deus. Mas também não fique fazendo inveja para os outros, não. Certo? Mas a frequência é aquilo que satisfaz os dois. Às vezes a sua esposa já chegou no ponto de satisfação, já é o suficiente para ela, e você precisa compreender isso. Talvez o seu marido ainda não chegou nesse ponto de satisfação, e você, mulher, precisa compreender isso também. A mulher deve buscar compreender as necessidades do marido e buscar abençoá-lo e satisfazê-lo, muitas vezes lutando contra a sua própria vontade. E esse é um ponto importante aqui. Em geral, os problemas sexuais no casamento têm a ver com a esposa querer menos do que o marido. Geralmente, essa é a situação que ocorre. E nós aprendemos, ouvindo o mundo, de que nós devemos agir de acordo com os nossos desejos. Eu não estou sentindo vontade. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não estou com muita vontade. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje não, então não vou ler não. Então nós nos tornamos escravos da nossa vontade. E o fato é que nós devemos guiar a nossa vontade, nós devemos direcionar a nossa vontade. E eu falo isso aqui especialmente no caso das mulheres, de que você deve direcionar a sua vontade por aquilo que você sabe que é correto a partir das Escrituras. E isso vai significar você agir contra a sua vontade, mas para o benefício, para a bênção do seu marido. Da mesma forma, o marido também. Eu estou com vontade, eu estou com muita vontade. Mas, às vezes, essa sua vontade é uma falta de compreensão com a sua esposa. Você não está considerando ela como parte mais frágil. Você está ignorando algum problema que ela está sentindo. Então, você também tem que aprender a direcionar a sua vontade para poder abençoar a sua esposa. A mulher deve compreender as necessidades do marido e buscar abençoá-lo e satisfazê-lo, muitas vezes lutando contra a sua vontade. E o marido deve compreender as necessidades e as limitações da mulher e buscar tornar o sexo prazeroso para ela e também controlar os seus desejos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, é um versículo propriamente a respeito de relações sexuais, mas é algo que deve estar na mente de nós, maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então aqui não é um versículo propriamente a respeito de sexo, a respeito de consideração com a sua esposa como parte mais frágil de uma maneira geral no seu casamento, mas certamente inclui essa área, porque ele fala da vida comum do lar. Viva a vida comum do lar com discernimento. Tenha discernimento, inclusive nessa área sexual. Então, controle os seus desejos se for necessário, se for algo porque que corresponda a uma fragilidade da sua esposa.
Talvez chegou a idade, está tendo uma mudança hormonal no corpo da sua esposa e o sexo se torna mais difícil. Então você precisa compreender esse fator a respeito da sua mulher. Talvez a mulher acabou de ter um parto cesáreo. Você precisa compreender essa limitação da sua mulher. Existem questões também emocionais que talvez você afetou e a machucou e ela, como parte mais frágil, sente isso e você não está levando isso em consideração. Então você deve viver a vida como lar com discernimento, tendo consideração pela sua mulher. Então, ambos devem ver o sexo como um ato de serviço para o outro. Esposa, você serve ao seu marido quando você tem relações sexuais com ele. Marido, você serve a sua esposa quando você tem relações sexuais com ela. Filipenses 2:4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você já pensou nesse versículo aqui aplicado à sua vida sexual no seu lar? Não tenha em vista cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é do outro. Então tenha em vista a sua esposa na sua vida sexual. Esposa, tenha em vista o seu marido na sua vida sexual. Vocês devem servir um ao outro dessa forma. E isso vai implicar vocês respeitarem a frequência que é ideal para o casamento de vocês. Conversem a respeito disso. Conversem a respeito das tentações que vocês estão sofrendo. Para que vocês cheguem a e às vezes a questão é só essa. É algo difícil de conversar. A gente só conversa na brincadeira. E a gente não tem conversas sérias a respeito disso. Nós temos vergonha de falar sobre isso. Quando começou aqui o culto, hoje foi o mais atrapalhado de todos os cultos de casais que eu tive aqui. Eu acho que o Neide estava nervoso, o Anderson também, e todo mundo começou a achar graça. A leitura não deu muito certo, né? O microfone caiu. A gente tem uma dificuldade de conversar sobre esse assunto. Nós precisamos conversar sobre esse assunto, porque é parte da vida comum do lar. E você precisa conversar com o seu marido, conversar com a sua esposa. Esposa, você tem limitações, deixe isso claro com o seu marido, peça a compreensão dele. Marido, você tem certas tentações que você está sofrendo, esclareça para a sua esposa, para que vocês possam chegar a essa frequência ideal para vocês. E isso é uma coisa importante também de nós nos guardarmos como igreja, também, né, nas nossas conversas a respeito desse assunto. Muitas vezes homens gostam de se gabar e se gabar com mentira. É sério. E às vezes nós estamos conversando a respeito disso e alguém se gaba em relação à sua vida sexual ou algo que aconteceu nessa última semana. E aí o outro que está com a vida sexual ruim, ele fica querendo ou se gabar, mentir também, ou ele vai descontar na esposa quando chegar em casa. E descontar não sexualmente, mas achar que, rapaz, por que a esposa de fulano de tal satisfaz ele e a minha esposa não me satisfaz? E nas nossas conversas nós precisamos ter cuidado em relação a isso, para que nós não venhamos a levar os nossos irmãos à tentação por causa de mentira, à insatisfação por causa de mentira. Se Deus tem dado isso a você, ao seu casamento, como algo abençoado, amém, não fique se gabando não. E eu falo isso com brincadeira não, porque você pode estar levando, o outro irmão vai entender que a realidade dele deve ser igual à sua. E vocês têm casamentos diferentes. Então, é importante que a gente tenha cuidado com isso também nas nossas conversas
como igreja, como homens, como mulheres, para que a gente possa se proteger um ao outro em relação a isso. E às vezes, esposa, marido, você tem abraçado essa visão bíblica a respeito do sexo? Você tem tido uma boa atitude em relação a isso? Você quer ver mudança no seu casamento a respeito desse assunto? E você precisa entender uma coisa: Deus cobra de você individualmente, certo? A Bíblia nos chama para isso. A Bíblia chama você para isso. Chama você, marido, a ter consideração pela sua esposa, a satisfazer as necessidades da sua esposa, a ter ela em consideração, a tratar com discernimento. Esposa, você é chamada por Deus a satisfazer o seu marido, a servir o seu marido nessa área. Vocês têm algo a obedecer. Talvez você, marido, tenha se esforçado a obedecer a Deus nesse assunto e a sua esposa não corresponde. E aí você pode se perguntar: o que é que eu faço? Eu estou fazendo tudo o que Deus me manda. Eu estou tratando ela com consideração. Eu não estou sendo um marido bruto. Mas mesmo assim eu não estou vendo mudança. Você tem que ter consciência de uma coisa: você é chamado a obedecer. Deus cobra a obediência de você. Você não tem capacidade de mudar a sua esposa. Esposa, você viu isso aqui, e apesar do seu marido não ser o melhor dos maridos, ele às vezes não lhe tratar como deve, você tem se esforçado para ser obediente, satisfazendo a ele sexualmente, mesmo sem ele merecer. E mesmo assim ele continua sendo a mesma pessoa de antes, não tem mudado nada. Continue obedecendo a Deus. Você não pode obedecer pelo seu marido, você não pode transformar o seu marido. Então, eu preciso ser o marido que Deus quer que eu seja. Você, esposa, precisa ser a esposa que Deus quer que você seja. A despeito do seu marido, a despeito da sua esposa, você precisa ser quem Deus quer que você seja. Se vai haver transformação no seu casamento, Deus vai operar isso. Você não pode mudar o seu marido. Esposa, você não pode mudar o seu marido. Marido, você não pode mudar a sua esposa. Mas você pode ser obediente a Deus e orar por ela, e esperar que Deus traga a mesma transformação que trouxe em você também sobre ela, certo? Essa é uma coisa que nós precisamos ter em mente, porque nós continuaremos tendo dificuldades com isso. Enquanto nós existirmos nessa terra, nós teremos dificuldades com isso, e as dificuldades serão crescentes, não vão diminuir à medida que nós envelhecermos. Nós precisamos honrar a Deus com a nossa atitude em relação a isso. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos porque a Tua palavra fala a respeito de algo que é parte importante das nossas vidas como casados. Ela nos dá orientações, ó Deus, de como o Senhor vê, de como nós devemos agir nessa área. Nós queremos te pedir, ó Deus, que nós venhamos a te honrar através do nosso quarto, da nossa cama. Nós venhamos a trazer glória ao Teu nome. Nós venhamos a proteger as nossas esposas venham a nos proteger por meio do sexo. Ó Deus, Pai, nós temos visto casamentos murchando, se destruindo, por falta de obediência do Teu povo, por falta de obediência de maridos que não têm considerado as suas esposas como parte mais frágil, por falta de obediência de mulheres que têm agido de acordo com a sua falta de vontade. E casamentos são destruídos por causa disso. Tentações vêm sobre nós. Nós queremos te honrar, ó Deus, com isso. Pelo Teu Espírito Santo, opera a transformação nos nossos casamentos. Começando por cada um de nós. Nós venhamos a ser responsáveis pela parte que nos cabe, ó Deus, e orarmos pelo nosso cônjuge, a fim de que eles também venham a ser transformados pelo Teu Espírito. E que a nossa vida sexual, Deus, venha apontar para Ti, para o relacionamento de amor, de intimidade, de alegria que há entre Ti e o Teu povo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.